Mas, pessoal, olha quem que eu encontrei aqui na rua Urá? Como é o nome dessa rua? Macaé. Rua Macaé. Olha que eu encontro aqui. Meu amigo Carlos Branco. Comecei fazendo confusão aqui, chamando ele de Jorge Branco. Jorge Branco é o filho dele. Tá? Ele trabalhou muito tempo não, aqui vou falar do teu filho primeiro, depois de você. O Jorge ajudou o Enéas a fazer aquele jornal O Grito. Depois que o Enéas faleceu, não deram o que ele tinha direito. Mas isso aí é outra coisa. Vamos falar aqui do meu amigo Carlos Branco. Carlos Branco, para quem não conhece, é esse homem que está aqui. Esse garotão aqui que tá me falando aqui que tem 18 anos. Eu não acreditei, porque com essa cara... Vamos mostrar a cara dele de perto aqui. Com essa cara aí, ninguém diz que ele tem 18 anos. 18, né? Ou 28? Vai fazer 28? Fazer 18 ao contrário. 18 ao contrário, né? Que dia que é teu aniversário? 25 de junho. 25 de junho. Tá chegando aí. Mas olha só, o Carlos, eu não posso confundir com o Jorge. O Carlos, ele tem uma história aqui na Zona Oeste que vem desde o tempo da zona rural. Não é isso, Carlos? Porque ele, eu tô falando muito, daqui a pouco ele vai falar. Ele foi um dos idealizadores, dos fundadores e dos atores do famosíssimo Teatro Rural do Estudante. Vamos começar falando aí pelo Teatro Rural do Estudante. Carlos, fala aí, Carlos. O que foi esse Teatro Rural do Estudante? Fala aí pra gente, tá gravando aqui, hein? Pra mim foi Fala um pouquinho alto, hein? Fala, o que foi pra você? Vida com os meus amigos Wilson Drey, Rogério Freud. Rogério Frois trabalhou muito tempo na Globo, não é isso? Isso. Você, Drey. aquele Herculano também fazia parte desse grupo? Herculano é o fundador. Fundador, né? E você também, né? Não, eu vim pouco depois. Sei. Uns 6 anos depois da fundação. Mas vocês fizeram uma história naquela época, né? É, porque a gente era amante do teatro, né? Como eu sou até hoje. Só que eu já não pratico mais nada de teatro. No teatro, né? Já se aposentou, né? Já, graças Mas a me diz Deus. uma coisa, do Teatro Rural do Estudante, você lembra que o teatro chegou a ganhar uma premiação chamada Juca Pato, né? Tu lembra disso aí, não? Juca Pato? Não, foi de Zé do Pato. Zé do Pato? Ah, Zé do Era Pato. a peça que a gente fazia. Eu sei, mas não tinha um prêmio também naquela época? Uma premiação? Nós ganhamos um prêmio que Herculano manipulou o elenco e nós fomos a Recife. Encenar o Zé do Pato. Zé do Pato. Que era a história de Zé do Patrocínio. Ah, do Zé do Patrocínio. Bacana, hein? Eu não sabia dessa. Aí Herculano botou o nome da peça de Zé do Pato. Quer dizer, foi uma ironia o Zé do Patrocínio? Foi. Agora, você lembra porque o Frois, ele se tornou um ator famoso da Globo, né? Teve um período pequeno na Globo, mas foi pra Globo. A Dinear também fazia parte desse grupo? Dinear é diretora musical. É, diretora musical, é. Vamos ver se você consegue lembrar. Então temos aí o Carlos, o Frois, o Herculano, Dinear, Wilson Grey, que foi um ator de cinema muito importante. Não é o Wilson Grey naquele magrinho? Não é? Não. Wilson Drey. Drey, sei. Era pintor de faixa, sei. funcionário do Estado. E o escritório dele era ali na Barcelos Domingos. Certo. Depois eu me associei a ele. No escritório. Aí saí fora, por causa do teatro, não dava tempo. Aí ele ficou sozinho, fechou aquilo lá depois, anos depois, né? E a vida da gente foi essa. Mas vocês tiveram uma atuação bastante tempo, né? Ah, muito tempo. Vocês pegaram aquele período anterior à ditadura militar, não é isso? Muito
Antes. Depois, quando chegou a ditadura, vocês continuaram ou deu uma parada? Como é que ficou a situação? Não, nós continuamos. Porque a ditadura estava pegando firme quando começou o teatro, né? Texto para você fazer uma peça, tu tinha que levar o texto para a censura para liberar. Então certo. Você ficava à mercê da censura. Por falar em texto, ô Carlos, você também escreveu bastante, né? Você chegou a fazer algum texto para o teatro ou não? Não, eu fiz, foi muito teatro. Mas o texto não? Não, texto não. Agora, você ficou no teatro e conta um pedacinho da tua vida. Quando é que você começou a trabalhar na Acadêmica de Santa Cruz? Você é da ala dos compositores da Acadêmica? Não, você é de secretário-geral geral da Acadêmica. Então você conhece bastante da história acadêmica, né? Quando é que você chegou lá no Acadêmico de Santa Cruz? Eu cheguei lá levado pelo Zezo. Zezo? Ah, então foi agora, outro dia, né? 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos atrás para nós dois aqui é pinto, né? Só ele ficou 24 anos na presidência. Mas eu lembro que você teve uma atuação boa lá na Acadêmico, né? Você era secretário, acompanhava tudo, geral. Acompanhava tudo lá. Tudo. E você chegou a conhecer um pouquinho da história da Acadêmica de Santa Cruz? Porque ela começou com uma escola pequena, né? Depois é que foi... Foi crescendo. Aí os olhos do Zezo aumentaram. Ele ficou 24 anos naquela porra. 24 anos, 24 mas fez um trabalho... Só eu fiquei 20. Você, na época que você ficou lá, como é que estava a Acadêmica em relação à colocação dela? Ela estava bem, né? Estava bem. Você lembra de algum samba do teu tempo aí, daquela época? Aquele samba do jornalista, aquele da Globo, como é que é o nome? Socialite, é o mesmo nome dele. Ibrahim Suede, foi do teu tempo, não? Foi. O do Pasquim também? Também. Você nunca chegou a influenciar nada nessa... Nada. A minha parte era só secretaria. Secretaria Administrativa da escola. E hoje, você não está mais na escola? Não. Se afastou da escola? Me afastei da escola tem tempo já. Agora, pessoal, eu parei aqui porque o Carlos Branco, quando o professor Enéas Alves Pereira, diretor do Colégio Delta, não é? O Enéas criou um jornal, não sei se você lembra. O Grito. Antes do Grito tinha um jornal chamado Progressista. Tinha. Você chegou a trabalhar, fazer alguma coisa nesse jornal? Não. Esse jornal progressista, o Enéas, naquela época, tinha algumas tendências esquerdistas. E ele inclusive, chegou a ser preso. Não sei se ele te contou essa história. Porque foi o período da ditadura, né? E todo mundo era preso. E o Enéas não podia ficar. Mas depois, o Enéas já mais, vamos dizer assim, experiente de idade e tal, resolveu criar um outro jornal, que foi o jornal O Grito, que foi um jornal de circulação semanal. E você estava lá, né? Estava lá, tranquilamente. Toda semana estava lá o Carlos Branco. Eu lembro que o Enéas me pedia muitos artigos sobre Santa Cruz. E quase todos os artigos que eu escrevia, aparecia lá um desenho do meu amigo Carlos Branco. Não sei se você tem esses jornais aí. Mas, por exemplo, uma vez eu escrevi sobre o Zeppelin, aí você fez um desenho lá do Zeppelin, porque eu falei do Getúlio lá dentro do Blimp, porque depois do Zeppelin veio o Blimp, né? E você sempre fazia uns desenhos bem... Você também sempre gostou de desenho também? Sempre gostei. Fazia? Sempre gostei. Agora, chegou a publicar alguma coisa além do jornal, não, né? Não. Eu fazia pros outros. Pros outros, né? Pra mim, esqueci. Esqueci, E você hoje está aqui na rua... Travessa Macaé. Você mora aqui em Santa Cruz há quantos anos? Já tem mais de 30 anos. Mas você não nasceu aqui em Santa Cruz, não, né? Nasci em Campo Grande. Campo Grande. Na rua Augusto Vasconcelos, número 30. Como era Campo Grande naquela época? Pacato demais. Totalmente diferente, né? O único ponto que tinha pra gente ir tomar um shopping estava no bar do Chuteiro. Jorge Charuteiro. Sim. O pai dele morreu, ele estava preso. Aí saiu, assumiu o bar. Ali era
a turma do teatro, tudo ali. Exato, é. Ô Carlos, a Travessa Macaé, ela homenageia um comerciante daqui, o seu Macaé, não é isso? Do que tinha uma sapataria da Macaé, ele não? Não, Não? que eu saiba não. É, não era o Macaé não, porque tem a Travessa Macaé que eu ouvi dizer que era homenagem a ele, né? Não é não? Tem o Beco Macaé. É, o Beco e a Travessa Macaé. E a Travessa Macaé. O Beco Macaé passou a ser rua. Rua. Rua Macaé. Aham. Eles queriam transformar isso aqui também em Rua Macaé. Aí a turma, os moradores não concordaram e tal, ficou Travessa Macaé mesmo. Agora você sabe que foi gravado um vídeo, né? Um documentário até longo, bem feito, do Teatro Rural do Estudante, e fala muito de você lá, hein? Você não tem esse vídeo não, né? Não, não tem. O Iris Félix de Souza, é teu amigo também. Amigo. É, o Iris deve estar beirando os 90. A mãe dele morreu há uns 2 anos atrás, já estava com 100 e poucos anos, acho que. Meu Deus do céu. É, a mãe do Iris chegou a tanto. E ele agora está morando lá de Minas Gerais, ali São Lourenço. Ele acha que ele comprou uma casa lá em São Lourenço. Mas eu hoje ainda vou mandar para ele. Falar, ó, Iris, quem que eu encontrei aqui? Encontrei aqui no meio da rua, aqui sentado aqui no meio da rua, o nosso amigo Carlos Branco. Carlos, vou terminando aqui, mas eu queria que você falasse alguma coisa. O que você está achando dessa vida toda aí hoje? Você com 82 anos, o que você pretende fazer até completar 100 anos? Muito tumultuada. É. Eu acredito que isso aí não tem volta. Não tem volta não, né? É isso aí. Mas, volto a dizer, você é um cara que tem história. Você é um cara que deixou a marca aqui. Então, obrigado a você, Carlos. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Se Deus meu quiser. amigo Carlos. Eu moro aqui com meu filho, Daniel. É. E fico aqui, não saio mais. Tranquilo, tranquilo. Isso aí. Tá certo. Boa tarde. Então, um abraço e até uma próxima. Grande compositor. Podemos dizer que você também era caricaturista, desenhista e ainda ator. Sabia que esse homem aqui tem uma história? Sei. Esse homem tem história, o famoso Carlos. Eu passei aqui e falei, não é possível, porque eu pensei que ele já estivesse embaixo dos 7 paus, mas ele está aqui vivinho. Teve um dia desse, tu passou fora no caminhado, ele tá logo saiu. Pois é, mas foi muito bom, foi muito bom. Ele não me conheceu não, mas eu não vou esquecer não, porque esse aqui colaborou muito. Então tá, Carlos, obrigado. Eu vou colocar isso aqui na internet, hein? Tá bom? Posso? Tá bom, pode. Tá autorizado? Tá Autorizado. certo. Obrigado então, um abraço. Quero registrar um grande abraço para você e para o doutor Iris Félix De Souza. de Souza. Nosso amigo. E o Iris tem uma memória fabulosa. De vez em quando ele escreve algumas coisas assim, eu vou falar dele, ele fala, ih, aí ele começa a contar um monte de história de você aí. Tá certo. Então tá bom. Foi um prazer, Muito bom. Foi um viu? prazer muito grande passar aqui. Eu estou com 75, ele já vai fazer de 28, não, 18, né? 18. Tá bom. Um abraço então. Agora tem que encontrar o teu filho, o Jorge, né?